Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Cá estou eu para mais um Conselhos Astrais e esta semana vamos falar da Lua Nova em Leão, que vai acontecer no dia 23 de julho. Ora bem, se vocês se recordam, no vídeo passado eu comecei a dar a indicação de que daqui até ao fim do mês de agosto vai haver uma tónica ligada com a nossa criatividade. Isto porque vamos começar a ter os planetas a entrar na constelação de Leão e o primeiro foi já na semana passada, o Mercúrio, que para além de estar a entrar em Leão fez também uma ligação com o Júpiter e com o Neptuno, como eu falei no vídeo O Dedo de Deus, e já estava a começar aqui a dar algum cheirinho em relação a esta situação da nossa criatividade e de mostrar a nossa originalidade e portanto já aí começamos a sentir alguma coisa. Mas agora que vamos ter especificamente uma lua nova em Leão e é exatamente no primeiro grau desta constelação, portanto vai ser extremamente importante, vamos cada vez mais acelerar esta situação de ligar à nossa individualidade. Para além disso, no fim do mês de agosto, nós vamos ter uma outra lua nova no mês de Leão, ou seja, vamos ter duas luas novas no signo de Leão, desculpem, que é uma coisa que é rara, normalmente durante o ano existe uma lua nova em cada constelação, mas algures acaba sempre por existir duas luas novas que ocorrem no mesmo signo, ok? Então, vai ser com esta constelação e por isso é que se torna muito potente. E mais potente ainda porque a segunda lua nova em Leão vai ser um eclipse, ok? Assim como também a lua cheia que vai existir entre estas duas luas novas também vai ser um eclipse, ok? Só que é no signo oposto, que é o signo de Aquário, o que não quer dizer que não mexa também com este, porque estar em oposição acaba por influenciar na mesma, ok? Daí o facto de eu dizer então que daqui até ao fim do mês de agosto muito vai ter a ver com a expressão da nossa identidade, ok? Mas vamos por partes. Vamos falar então em relação a esta lua nova e vamos voltar a recapitular que a lua nova significa que a lua está à beira do sol e por isso nós não a conseguimos ver. Portanto, não consegue refletir os seus raios por trás e portanto nós não a vemos. E sendo a lua o significado das nossas emoções, então isto significa que nós não estamos tão emocionais, ok? Não vemos a lua, não vemos tanto as nossas emoções, nós estamos um bocado mais racionais, digamos assim, ok? Então, será então uma ótima altura para nós iniciarmos coisas. E especificamente esta lua nova e a próxima lua nova, no fim do mês de agosto, era muito importante vocês aproveitarem para colocarem a intenção de algo novo que vocês gostariam de iniciar na vossa vida, que fosse mexer com a vossa criatividade, que fosse pôr cá para fora o vosso potencial, ou seja, descobrirem os vossos dons, ok? Isto era ótimo se vocês conseguirem fazer isto na altura em que estiver a acontecer esta lua nova, pensarem nisso ou escreverem no papel ou qualquer coisa que vocês possam fazer para representar que é esta a vossa intenção, seria ótimo porque assim vocês podem aproveitar esta energia, ok? Mas de uma forma geral, quer vocês façam isto ou vocês não façam isto, o universo vai se encarregar de vos dar situações na vossa vida para vocês terem que trabalhar esta questão da criatividade e da individualidade. Ora bem, então, como sempre, há dois pontos diferentes, ou seja, há aquelas pessoas que já estão a mostrar muito a sua individualidade, que já têm um leão fortíssimo no seu mapa, que gostam de brilhar, que gostam de mostrar a sua identidade, que normalmente às vezes até exageram um bocadinho no mostrar dessa identidade e esta lua nova vai poder fazer com que eles mostrem ainda mais, ok? Porque, reparem, em cima de Leão nós temos, para além do Mercúrio, que falámos a semana passada, vamos ter o Sol, vamos ter a Lua, que são os dois a fazer a Lua Nova, e vamos ter também Marte, ok? Vão ser 4 planetas em cima desta constelação e, portanto, de certeza que vocês, meus caros amigos leõezinhos e toda a gente que tem um leão forte, já devem estar a sentir esta potência, esta capacidade de mostrar a vossa criatividade. E se vocês não souberem conter, pode ser um bocadinho exagerado, ok? Portanto, convém vocês terem algum cuidado para não exagerar, para não pôr demasiado cá para fora a vossa identidade, porque senão qual é a consequência? Vocês que gostam tanto que os outros vos valorizem, quando exageram nesta valorização, os outros não vos vão valorizar, ok? Vão olhar para vocês e vão dizer, pronto, lá está o bobo da corte, lá está o brincalhão, lá está a criancinha, e não vos valorizam, ok? É muito mais importante vocês perceberem isto. Baixem o vosso brilho, valorizem-se a vocês próprios, ok? Quando vocês acreditarem em vocês, quando vocês perceberem que não precisam de exagerar para chamar a atenção dos outros, para que os outros vos valorizem, basta simplesmente ser
vai ser o suficiente para vocês se sentirem muito bem, ok? Portanto, era importante vocês perceberem isto e depois eu vou falar, signo a signo, ascendente a ascendente, qual é a área específica em que está a calhar e em que vocês normalmente têm tendência a exagerar um bocado mais, mas queria que vocês tivessem esta atenção. De uma forma geral, se vocês repararem que de alguma forma estão a exagerar, se alguém vos disser que vocês estão a exagerar, disser, olha, estás a menos, ok? Menos, estás aí um bocado... Prestem atenção porque realmente vocês podem estar a exagerar. Mas mesmo que ninguém vos diga nada e mesmo que vocês não reparem nisso, prestem atenção quando vocês estão a sentir muito desvalorizados. Vocês estavam à espera que as pessoas vos dessem valor e elas não vos deram, então é que vocês de alguma forma estão a exagerar. Porque querem tanto essa valorização que estão ali a exagerar para que eles vos deem e no fundo a única coisa que poderiam fazer era valorizarem-se mais a vocês próprios. Portanto, não estejam à espera da valorização dos outros. Valorizem-se vocês, acreditem em vocês, façam vocês as coisas sem esperar por nada e vocês vão ver que quando não esperam, de certeza que vai acontecer, ok? Quando vocês estão simplesmente a brilhar vocês próprios, sem exageros, toda a gente vos vai adorar, toda a gente vai achar que vocês são o máximo, ok? Lembremos da comparação que eu fiz no vídeo passado em relação à Madonna. A Madonna é aquela cantora, ok? Ela neste momento, não quer dizer que ela tenha sido sempre assim, mas neste momento ela sabe que é boa e ponto final, ok? E não precisa de nada, não precisa exagerar, não precisa fazer nada, basta simplesmente estar, simplesmente ser e já toda a gente acha que ela é o máximo, ok? Perceberam esta ideia? É isto que vocês têm que ter em mente e tentar trabalhar agora, principalmente agora durante este mês, fim de mês de julho e todo o mês de agosto, ok? Agora, também pode existir, como eu disse, o outro lado, ou seja, aquelas pessoas que têm a sua identidade assim muito fechadinha, muito lá em baixo, muito mafadinhadinha, isto será uma excelente oportunidade para aproveitarem esta energia e porem cá para fora. Daí o facto de eu dizer que é bom colocarem a intenção de quererem ver os vossos dons, de quererem tirar cá para fora os vossos dons, porque é exatamente aí que vai ser importante, ou esta lua vai vos ajudar a conseguirem fazer isso, a pôr cá para fora quem vocês realmente são, ok? A identificarem-se, mais ou menos assim. Agora, como eu estava a dizer, esta situação da Lua Nova, para além de ter um Marte à beira, vai ter também uma ligação com o Urano, e uma ligação muito forte. Nós chamamos na astrologia uma quadratura, é uma ligação que é explosiva, digamos assim, que é muito forte. Então, cuidado, porque esta pode ser uma altura em que temos que ter muita atenção porque podemos nos distrair com facilidade, ok? Porque o Urano significa a libertação, significa a inovação, portanto, tanto por um lado pode ser, por exemplo, novas ideias, insights, pode haver aqui algum género de avanço científico, alguma capacidade de conseguirmos chegar mais longe em termos de alguém que tem uma ideia que pode ajudar os outros, ok? Portanto, pode ser algo extraordinário. No entanto, no lado negativo também pode dar muita distração que provoca acidentes, que provoca agressão, que provoca uma série de situações que não são assim muito negativas, não são assim muito positivas, desculpem, e que podem levar-nos a criar algum género de conflito com alguém, ok? O Urano tem muito a ver com a libertação, portanto, alguém que esteja mais a sentir-se aprisionado, mesmo no caso de povos que estejam a sentir aprisionados, podem ter aqui uma rebelião, uma necessidade de libertação, um impulso para se conseguir chegar mais longe e para expressar a sua identidade. Percebem aqui a ideia? Portanto, quando eles criam esta situação, ou quando as pessoas criam esta situação, vai ser exatamente para conseguirem ser mais livres e para poderem mostrar quem eles são, para poderem exprimir-se, ok? Mas, de uma forma geral, queria que vocês tivessem atenção exatamente ao vosso lado mais infantil, aquelas pessoas que já exageram, cuidado para não exagerar, as pessoas que não têm este lado infantil, trabalhá-lo, porque senão vai acontecer alguma coisa que os vai fazer trabalhar. E também já agora prestem atenção também às crianças e aos animais de estimação, porque são aqueles que, como são um bocadinho mais inocentes, ou normalmente costumam ser um bocadinho mais inocentes, podem sofrer um pouco mais com estas situações, então andar aqui um bocadinho mais agitados. E era importante então terem alguma calma, ou ouvirem-nos com alguma calma e orientá-los para que eles consigam sentir-se melhor e então expressar a sua criatividade, ok? De uma forma geral, vocês vão sentir vontade de fazer alguma coisa que nunca fizeram antes, porque lá está Sol, identidade, Marte, ação e Urano, libertação, portanto, e Lua, emoções, claro. Então fazer alguma coisa que vocês ainda não tinham feito antes e arrisquem, ok? Vão. Esta é uma ótima altura para vocês pegarem ali na vossa coragem e tipo, olha agora, vou fazer isto que sempre quis fazer, mas agora vou fazer, ok? Cuidado só com os exageros, desde que vocês não se magoem e não magoem ninguém à vossa volta, está bom, experimentem, ponham cá para fora a vossa criatividade, ok? Só tenham cuidado para não exagerar, porque depois podem-se vir a arrepender um bocadinho mais tarde, ok? Portanto, só essa situação. Um último apontamento para vos dizer que o que é que ainda está a reforçar mais isto
é que a cauda desculpem, a cabeça de dragão, ou o que eu costumo chamar de objetivo de vida, o objetivo de vida para toda a humanidade está neste momento também a atravessar Leão, ok? Portanto, ainda mais reforça todas as situações. Claro que há outras coisas a acontecer no céu, obviamente, não é só isto, mas eu penso que esta situação é tão importante que vou parar só por aqui, vou-vos explicar só esta situação para vocês prestarem bastante atenção e poderem utilizar bem esta energia, ok? Fez sentido isto então? Vamos lá então começar. Lembro-vos que duas coisas, ok? Primeiro, vou falar sobre todos os signos e ascendentes e vou começar pelo signo de Leão, exatamente, para dar os parabéns aos meus caros amigos leões, porque estão a começar a fazer anos. Vou seguir por aí, Leão, etc, etc, todos até chegarmos ao Caranguejo. Portanto, se vocês querem ver, segunda coisa, se vocês querem ver o vídeo, não precisam de ver o vídeo todo, basta apenas verem o vosso signo e o vosso ascendente. Portanto, saltem para o sítio onde estiver aqui em cima o símbolo do vosso signo ou do vosso ascendente e o nome também, e vejam apenas aquela parte, já chega, não é preciso mais, ok? Se quiserem e me quiserem ajudar, agradeço-vos a partilhar este vídeo com os vossos amigos, com os vossos familiares, nas vossas redes sociais, porque ajuda a chegar a informação a toda a gente e para a poderem utilizar bem, ok? Olá, eu sou Ana Macieira, astróloga. Realizei alguns vídeos com as previsões dos astros desde abril de 2017 até abril de 2018 e recomendo-te verificares pelo teu signo e pelo teu ascendente estas informações muito válidas para a tua vida. Vais encontrar informações em relação ao amor, à sexualidade, às finanças, ao trabalho e vais poder tirar partido delas de uma forma muito prática. Convido também a fazeres a subscrição do meu canal no YouTube, porque todas as semanas eu posto vídeos com informações em relação à posição dos astros e conselhos para que tu possas utilizar melhor as suas energias. Confere! Então, sem mais demoras, vamos lá começar. Meus caros amigos leões, antes de mais, muitos parabéns! Vocês têm aqui uma prenda espetacular, aliás, já tiveram uma pequenina prenda a semana passada, foi só preparar assim uma surpresinha. Agora vai ser uma grande surpresa, ou seja, vocês vão ter uma lua nova logo no primeiro grau da vossa constelação. E isto significa que vocês que têm uma criatividade tão grande, que se mostram sempre de uma forma tão brilhante, tão criativa, tão alegre, tão bem disposta, isto vai ser excelente para vocês, é mais energia aqui a passar. Reparem, Mercúrio já cá está, Sol vai entrar, Marte também e a Lua, portanto 4 planetas é muita coisa e vocês vão mesmo sentir vontade de fazer, de pôr em prática, de movimentar, de se mostrarem e portanto isto é maravilhoso. No entanto, como eu sempre digo, cuidado com os exageros, ok? Cuidado com as distrações, cuidado com os acidentes, cuidado com as situações que possa vos fazer estarem um bocadinho mais acelerados demais ou exagerados demais e, portanto, era muito importante que vocês exprimissem a vossa identidade, sim, pusessem cá para fora quem vocês são, sim, mas cuidado com os excessos, ok? Porque pode ser ótimo para vocês, por exemplo, experimentarem uma coisa que nunca tinham experimentado, perceberem que têm um dom que nunca tinham percebido, maravilhoso, mas se vocês exagerarem, pode não sair tão bom como vocês estavam a pensar, ok? Portanto, aqui algum tento para não haver exagero na vossa apresentação e nas vossas iniciativas, ok? Pode vir de lá algum insight, que é o sítio onde está a passar o Urano neste momento, pode vir de lá algum insight para vocês, alguma ideia, alguém que saiba mais do que vocês, que vos diga qualquer coisa que tipo, olha, bateu mesmo certo e agora vou repensar a minha vida, ok? Alguma situação ou então uma ideia para vocês conseguirem libertar e mostrarem melhor aquilo que vocês são, ok? Agora, nunca se esqueçam de uma coisa, não estejam à espera da valorização dos outros, ok? Não estejam à espera da valorização dos outros. Valorizem-se a vocês próprios. Vocês são espetaculares, vocês têm uma criatividade fantástica, não vale a pena exagerar. Simplesmente ser é essencial para vocês. Se vocês exageram, as pessoas vão olhar para vocês como o bobo da corte, coitadinha, criancinha, infantil, que não sabe o que quer e não vos vão dar o valor que vocês merecem, ok? Portanto, sejam vocês a valorizarem-se, subam aí a vossa valorização pessoal e baixem o vosso brilho e deixem toda a gente brilhar à vossa volta, ok? Vocês têm que perceber que se são só vocês a brilhar, vocês não vão ter aquilo que vocês querem. E se deixarem os outros brilhar também, vocês de certeza que vão conseguir atingir o vosso objetivo e serem muito mais felizes. Fez sentido o que eu expliquei? Maravilha! Ora bem, então, meus caros amigos virgens, para vocês, esta lua nova em Leão vai calhar numa área um bocadinho delicada,
que é a área da espiritualidade. Okay? Então, vocês que são pessoas muito racionais, muito pés e centros na terra, tudo muito certinho, de repente vir aqui alguém e falar sobre espiritualidade, vocês já estão aí a pensar, ai, bruxarias e esoterismos e não sei o que mais. Não é nada disso, ok? Espiritualidade é simplesmente energias, ok? E eu explico sempre isto. Se nós formos à partícula mais pequenina que possa existir no universo, aquela que só se consegue ver em microscópios supersónicos, vocês podem ter a certeza que a única coisa que vocês vão encontrar lá vai ser informação, vibração. Não há nada sólido. Se nós formos descendo até a partícula mais pequenina, não há nada sólido. É simplesmente uma vibração, ok? E muitas vibrações juntas, numa determinada posição, vão criar um corpo físico e algo sólido, ok? Mas se formos a reduzir, é só informação. Então, neste caso, se é tudo a informação, então nós temos aqui uma coisa que se chama sexto sentido, que é um sensor que consegue captar essas energias, então nós podemos aproveitar este sensor que nos vai dar informações de coisas que nós não estamos a ver, não estamos a ouvir, não estamos a cheirar, não estamos a saborear e não estamos a palpar, mas que está lá na mesma, ok? Portanto, utilizem o vosso sexto sentido, porque ele pode ser muito útil para vocês, ok? Ele pode-vos dar alguma informação que vocês não estavam a ver com os 5 sentidos, mas que ele pode-vos dar essa informação e vocês podem utilizar e pode ser muito importante para vocês, ok? Lembrem-se, os grandes empresários das grandes empresas, hoje em dia, não têm tempo de estar à espera dos relatórios, nem das reuniões, nem nada dessas coisas. Eles quando têm que decidir vai, compra, vende, rápido, ok? E para isso eles usam a intuição. É o feeling, é aquela coisa. E quando a gente lhes pergunta porquê que você investiu naquilo, eles dizem, não sei, olha, foi assim, foi uma coisa que eu achei que deveria ser. Pronto, ok? E vão atrás deste feeling. Isto é o sexto sentido, é o sensor que está a ler as energias para além dos 5 sentidos e a dar-lhes informações que são muito importantes e que eles podem utilizar. E vocês podem fazer exatamente a mesma coisa, ok? Então, energias, de uma forma geral, é o mundo que está à vossa volta e vocês, neste mundo que está à vossa volta, vocês têm muita alegria, graças a Deus, ok? Existe alegria, existe boa disposição e vocês muitas vezes podem fechar-se a essa alegria, a essa boa disposição, exatamente dada as vossas características e acharem que os outros são todos infantis e que aquilo que é uma salgalhada, etc, ok? Eu não estou a dizer para exagerar, porque realmente quando nós exageramos, obviamente também significa que há alguma coisa que não está bem. Mas quando nós também tiramos, ou seja, quando nós não mostramos a nossa identidade, quando nós não somos criativos, quando nós não somos alegres, quando nós não procuramos a inocência, como por exemplo as crianças têm, então nós também estamos a pecar, ok? Então é muito importante vocês exprimirem-se, mostrarem a vossa identidade. Aproveitem esta lua nova e a próxima também, e daqui até ao fim de agosto, para pôr cá para fora a vossa identidade. Façam coisas que ainda não fizeram antes, explorem o mundo, ok? Desde que vocês não se magoem, não magoem os outros, com o mínimo de contento, que isso que vocês já fazem, não é preciso estar a pensar nisso, esqueçam, vocês já fazem isso, não é? Portanto, abram, libertem-se, vivam mais, aproveitem que estamos no mês de agosto, que é um mês bonito, um mês cheio de alegria, boa disposição, e aproveitem para se divertirem muito, para fazerem mais coisas que fariam antes, coisas que vocês ainda nunca tinham tido coragem de o fazer, e aproveitem toda esta energia dos 4 planetas em cima de Leão, Mercúrio, Marte, Sol e Lua, para poderem chegar mais longe. E ainda mais, aquela informação que vem dali, ou aquele empurrãozinho que vem dali do Urano, que está a passar neste momento na vossa área, que tem a ver com os investimentos, ok? E que pode estar já desde 2011 e vai estar até 2019, está aqui a empurrar-vos para vocês terem aqui algum género de oportunidade para poderem ser mais alegres, para poderem mostrar mais a vossa criatividade, para poderem pôr cá para fora a identidade que é vossa, ok? Portanto, pensem nisto, está a passar na área dos investimentos, portanto, algum género de investimento que vocês possam fazer ou possam estar a fazer, e atenção que investimentos não é só dinheiro, pode ser o vosso tempo, as vossas qualidades, ok? Investirem para vocês conseguirem mostrar quem vocês são. Aliás, descobrir quem vocês são, porque vocês têm um potencial fantástico, mas está aí tudo debaixo dessa situação do racional e responsável e organização e planeamento, ok? Libertem-se, soltem, deixem fluir e vocês vão ver como se vão sentir muito melhor, ok? Faz sentido o que eu expliquei? Maravilha! Meus caros amigos balancinhas, ora bem então, para vocês esta lua nova em Leão vai calhar na área que tem a ver com os amigos, os grupos e os conhecimentos, ok? Então, aqui normalmente vocês são pessoas que são muito alegres, bem dispostas, criativas, ok? As pessoas à vossa volta também normalmente costumam ser bons ambientes, ambientes de felicidade, ambientes de alegria, e isto é maravilhoso, ok? No entanto, com 4 planetas a passar aqui,
convém terem algum cuidado para não exagerarem, ok? Cuidado com as festas, cuidado com as reuniões de grupos, não exagerem. Lembrem-se, esta é uma altura em que vocês podem estar um bocado mais desconcentrados, como vocês são de signo de ar, ainda mais desconcentrados vocês vão poder estar. Cuidado com os acidentes, cuidado com os despistes, ok? Cuidado com as situações que possam de alguma forma vocês estarem a exagerar, ok? Mesmo que seja no vosso comportamento, cuidado com as bebidas, cuidado com essas coisas todas e divirtam-se muito, aproveitem muito, conheçam muita gente, valorizem-se perante as pessoas, mas cuidado com os exageros porque depois podem se vir a arrepender, ok? Mas mesmo assim, outra coisa que vos quero dizer é valorizem-se, ok? Vocês são pessoas que normalmente gostam de agradar aos outros, estão ali todo muito alegre, muito boa disposição para os outros e muitas vezes ficam à espera que os outros os valorizem, ok? E isso, se vocês exageram, de certeza que não acontece. Portanto, baixem o vosso brilho, brilhem naturalmente, o tal do simplesmente ser, e quando vocês brilham naturalmente, sem grandes exageros, toda a gente vai gostar de vocês, ok? Pensem mais em vocês, não pensem tanto nos outros, ok? Quando vocês pensam em vocês e vocês baixam o brilho, atenção, baixam o brilho, e para baixar o brilho vocês têm que acreditar muito em vocês, vocês têm que perceber que não precisam de exagerar para se sentirem bem. Quando vocês baixam o vosso brilho e deixam toda a gente brilhar à vossa volta, fica muito mais fixe, ok? Divertem-se muito mais, é muito mais divertido, é muito mais alegre, é muito mais criativo e vocês vão tirar muito mais partido desta situação. Até porque, eu vos lembro, que esta área dos amigos, loops e conhecimentos é também a área de entrada de valores na vossa vida, ok? Porque vos lembro que quando nós conhecemos muita gente e nos valorizamos perante essas pessoas também nos valorizam, criam-nos oportunidades e lá está a entrada de afluência de valores na nossa vida, ok? Então é importante vos lembrar que se vocês exagerarem, ninguém vos vai valorizar, não há entrada de valores. Se vocês simplesmente serem, mostrarem a vossa maravilhosa criatividade, maravilhosa alegria, com contento, ok? Com naturalidade, então e de certeza que as pessoas vos vão valorizar e de certeza que isto pode ser uma situação bastante vantajosa em termos financeiros para vocês, ok? Pelo menos, mesmo que não seja dinheiro, pelo menos seja segurança e estabilidade, ok? Que era uma coisa que vocês também gostam. Sentido isto? Maravilha! Meus caros amigos escorpiões, ora bem então, para vocês esta lua nova em Leão vai calhar na área que tem a ver com os objetivos profissionais e os objetivos pessoais, ok? E vocês são pessoas, como eu já disse em outros vídeos, que têm a capacidade de brilhar perante a sociedade. Toda a vossa carreira, os vossos objetivos profissionais pode ser muito ligado no sentido de se mostrarem ao mundo ou de serem exemplo para o mundo, ok? Porque vocês são muito criativos, porque vocês são muito alegres, vocês são muito bem dispostos, apesar de vocês esconderem atrás dessa capa de transformação e de mausões e de rebeliões, vocês são alegres, vocês são criativos, principalmente naquilo que tem a ver com a vossa profissão, com a vossa capacidade, com a vossa carreira, com o momento futuro, ok? Vocês podem brilhar, vocês podem mostrar ao mundo que através da brincadeira, através da alegria, através da boa disposição e da criatividade se pode chegar mais à frente e por isso não desperdicem este talento, ok? Agora, era muito importante era vocês valorizarem-se. Se vocês estiverem à espera que alguém vos valorize para vocês chegarem mais à frente em relação à vossa carreira, esqueçam porque isso não vai acontecer, ok? E se vocês exageram para que isso aconteça, então ainda menos vai acontecer. Portanto, baixem o vosso brilho, simplesmente ser. Acreditem em vocês, valorizem-se. Quanto mais vocês se valorizarem, mais longe vocês vão conseguir chegar, ok? Quanto mais vocês acreditarem em vocês, quanto mais vocês baixarem o brilho e deixarem toda a gente à vossa volta brilhar, mais vocês vão chegar longe. Sabem aquela máxima? Vocês podem ser o ator e estar no ator principal e estar em cima do palco e a receber os louros e os aplausos, mas vocês também podem ser o encenador, não estão no papel principal, não estão no palco sequer, estão apenas nos bastidores, mas vocês vão receber na mesma os louros, porque toda a gente trabalhou e vocês são o resultado de todo aquele trabalho, ok? Portanto, a equipa também tem que funcionar, vocês não podem ser sozinhos e para vocês funcionarem em equipa, vocês têm que acreditar muito em vocês, baixar o brilho e deixar toda a gente brilhar, ok? E vocês vão ver que depois o resultado que vocês vão ter vai ser muito mais extraordinário do que aquele que seria se vocês estivessem só ali em cima do trono e eu é que sei, eu é que mando, ok? Os sentidos que eu expliquei? A situação ligada com o Urano, ela vem exatamente da vossa área do trabalho, ok? Pode haver aqui
alguma situação inesperada em termos da área do trabalho, que pode não ser muito simpática, ok? Depende da forma como vocês já estão a evoluir, mas pode não ser assim uma situação muito simpática, mas que vai dizer e vai reforçar esta ideia de que é preciso que vocês deixem os outros brilhar. Aqui até reforça a ideia que é importante vocês delegarem e deixarem com que os outros também façam alguma coisa, ok? E sejam, atenção, não é deixar pedir para os outros fazer alguma coisa e deixá-los fazer e ver eles fazer errado. É deixarem de ser apenas um tentáculo do povo e passarem a ser a cabeça do povo, ok? Sejam a cabeça, mandem os outros fazer, mas mandem com toda aquela simpatia que vocês têm dentro de vocês e que vocês às vezes escondem um bocadinho, ok? Mas convém isso, desenvolvam a vossa autoconfiança, quanto mais autoconfiança vocês tiverem, mais vocês vão conseguir agir com segurança, com firmeza, delegando, partilhando, pondo os outros a brilhar também e vocês vão ter muito sucesso nesta área que tem a ver com o trabalho, ok? Portanto, uma libertação poderá existir em termos de trabalho que vos vai ajudar a chegar mais longe em termos da carreira, mas é muito importante que vocês se valorizem, ok? Não se esqueçam disso, valorizem-se e partilhem com os outros, certo? Maravilha! Meus caros amigos sagitários, ora bem então, para vocês, esta lua nova em Leão vai calhar na área que tem a ver com a expansão do conhecimento. Ora bem, vocês que são aqueles que normalmente têm muito conhecimento e que querem passar este conhecimento aos outros, é exatamente aqui que vai estar a calhar esta lua nova. Mas lembro-vos de uma coisa, vocês realmente têm muito conhecimento, vocês realmente têm uma grande capacidade para poder ensinar aos outros. Mas, como vocês sabem muito, e as pessoas à vossa volta nem sempre sabem tanto como vocês podem ter aquela tendência de mania que sabem e põem-se lá no pedestal e põem-se lá a falar e acham que vocês é que sabem, vocês é que dão nas vistas e os outros enchem-se e não vos aguentam mais, ok? E depois vocês são chatos e que como é que não se calam e que melgam e não sei o quê. Esta é a minha ideia. Então, o que é que vocês precisam fazer? Valorizem-se mais, acreditem mais em vocês. E ao passar a informação aos outros, sejam simples, ok? Simples, é um bocadinho de cada vez, um bocadinho. Se vocês quiserem passar logo a informação toda, se vocês quiserem brilhar logo ali, fazer o brilharete que vocês sabem, o pessoal até pode dizer que está muito engraçado, mas ninguém vai perceber nada que vocês disseram, ok? Então vocês não se vão sentir valorizados e lá estão vocês a exagerar mais. Mais falam, mais dizem, mais, e os outros continuam sem valorizar e vocês cada vez mais frustrados. Portanto, é muito importante fazerem isto. Valorizem-se, acreditem em vocês, ok? E baixem o brilho, não queiram brilhar tanto. Simplifiquem, passem pouco de cada vez. E mais importante do que isso, utilizem o vosso conhecimento para vocês próprios, ok? Não é só falar, é fazer. Quanto mais vocês fizerem, quanto mais vocês forem o exemplo, mais as pessoas vos vão seguir. Quanto mais vocês baixarem o vosso brilho e simplesmente forem, mais as pessoas vão olhar para vocês e dizer fantástico, então, gosto assim, e vão atrás e fazem, ok? Este é um truque que eu vos estou a ensinar, que nesta lua nova vocês podem pôr em prática e durante todo o mês de agosto, o fim do mês de julho e todo o mês de agosto, vocês podem pôr em prática, porque vai-vos ajudar bastante e vai ser muito importante para vocês conseguirem ainda evoluir mais na vossa sabedoria, ok? Porque quando vocês põem no papel do professor, que é humilde e que passa a informação levezinha aos alunos, vocês vão estar a aprender de certeza absoluta, porque quando vocês começam ali a pensar nas coisas de uma forma muito mais simples, de repente vai aparecer aquela coisa que vocês vão dizer nunca tinha pensado disto desta maneira, ok? E não é que não estivesse dentro da vossa cabeça, vocês sempre souberam aquilo, mas porque nunca tinham pensado assim tão pequenino, nunca tinham chegado àquela conclusão, ok? Então pode ser extremamente importante para vocês esta energia, se vocês souberem utilizá-la, para baixarem o vosso brilho, ensinarem com simplicidade e aprenderem muito com aqueles alunos pequenininhos que vos vão aparecer na frente, ok? Faz sentido isso que eu expliquei? Aqui a situação ligada com o Urano e com portanto, uma situação de impulso, de algo que possa acontecer inesperado, que vos vá fazer chegar mais longe com o vosso conhecimento, vem exatamente da vossa criatividade. E lembre-vos que a criatividade é todo o sítio onde nós exprimimos essa criatividade. Então pode ser algo que vocês fazem em termos artísticos, pode ser um projeto em que vocês estejam ou se venham a incluir, pode ser os vossos filhos ou crianças à vossa volta, pode ser vocês nos tempos livres ou alguém que esteja com vocês nos tempos livres que vos traga este insight e pode também ser as vossas paixões, que incluem não só coisas como também pessoas ou os namoros, ok? Portanto, prestem bastante atenção porque dentro destas áreas que eu falei, criatividade, projetos, filhos, tempos livres e namoros ou paixões, algum insight pode vir aqui para vocês para vos explicar, para vos fazer mostrar como é que vocês conseguem chegar mais longe com a vossa capacidade de conhecimento e de sabedoria, ok? Faz sentido isto? Maravilhoso.
Meus caros amigos Capricórnios, ora bem então, isto aqui vai aquecer. Ai, vai. Vai, sim senhor. Esta lua nova em Leão vai calhar na área que nós na astrologia chamamos por transformação, ok? E a área da transformação é aquela área em que nós transformamos externamente. Então, por exemplo, fazemos um investimento, investimos o nosso dinheiro, investimos o nosso tempo, investimos as nossas qualidades. E então aqui, vocês, como já têm aqui o Leão, vocês gostam de investir em vocês, e isto é uma coisa ótima, só cuidado com os exageros, como eu explico sempre, que é, não são as coisas externas que os vão fazer sentir felizes. Porque vocês estão felizes, é que vocês investem nas coisas externas e elas também vos vão fazer sentir felizes, ok? Não é quando eu tiver uma casa que eu vou ser feliz ou quando eu tiver um carro que eu vou ser feliz, é porque eu estou feliz é que a casa vem e porque eu estou feliz é que o carro vem. E eu vou continuar a ser feliz na mesma, ok? Mais ainda, obviamente, mas continuo na minha felicidade. Percebem esta ideia? Não é o exterior que vos vai trazer valorização, são vocês que se valorizam e porque se valorizam o exterior aparece e reflete a vossa valorização, ok? No sentido que eu expliquei, lembrem sempre disto porque é muito importante. Esta pode ser uma altura excelente para vocês fazerem investimentos, para vocês terem bons resultados em relação a investimentos e por isso convém que vocês estejam a saberem valorizar-se o suficiente, a não estarem à espera da valorização nem das coisas, nem dos outros para se sentirem bem. Quando vocês acreditam em vocês, quando vocês simplesmente são, quando vocês apreciam aquilo que vocês já têm e agradecem por aquilo que vocês já têm, então outras coisas fantásticas vão aparecer na vossa vida e vocês podem investir porque de certeza será algo muito bom para vocês, ok? Mas têm que se estar a valorizar e têm que estar a baixar o vosso brilho. Não é externamente que vocês vão ser felizes, mas sim internamente, ok? E depois a vossa felicidade reflete-se no exterior e cada vez torna mais intensa esta felicidade, ok? Agora, outra coisa importante é que transformações também pode ser dentro de nós. Então aqui estamos a falar em intimidade e estamos a falar, sim, meus caros amigos, em sexualidade, ok? Então, reparem, nós temos Mercúrio que já entrou aqui na constelação de Leão há algum tempo. Depois vamos ter o Sol, vamos ter o Marte e vamos ter a Lua, ou seja, 4 planetas nesta área. Se vocês são pessoas que aqui já têm bastante fogo, então agora ainda pode ser mais fogoso para vocês, ok? Por isso, aproveitem bastante, divirtam-se muito, liguem com alguém com que vocês se identifiquem, transmitam esta vossa intimidade, recebam a intimidade do outro. Atenção que eu disse isto, ok? Recebam a intimidade do outro, porque vocês têm muita mania de querer brilhar, e vocês é que são bons, e vocês é que sabem, e não ouvem o outro, não dão espaço ao outro, nem se apercebem de que não estão a dar espaço ao outro, ok? Por isso, baixem o vosso brilho, parem lá com as exibições, ok? Simplesmente ser, deem espaço para que o outro também possa brilhar, ok? Lembrem-se disso, e vocês podem ter a certeza que vão ser muito mais felizes, vão se sentir muito melhor se também deixarem o outro brilhar, ok? Se não forem vocês sempre a querer fazer, a querer mexer, a querer contar, e deixarem que o outro também seja presente, ok? Faz sentido que eu estou a explicar? Não é presente físico, é presente em tudo. Mental, emocional, espiritual, etc, etc, ok? Portanto, deixem o outro brilhar também. E vocês podem ter a certeza que vão ter uma intimidade e uma sexualidade muito melhor. Fez sentido que eu expliquei? Ok? Então divirtam-se muito, cuidado com os exageros, ok? Não exagerem, porque também pode ser aqui 4 planetas, isto também pode ser um bocado de fogo a mais, ok? Cuidado com os exageros, mas mesmo assim divirtam-se muito, ponham cá para fora a vossa identidade, sejam muito felizes, porque vocês vão ver que vai valer a pena, ok? Maravilha! Meus caros amigos aquários, ora bem então, para vocês, esta lua nova em aquário, em Leão, já estava a me enganar, vai calhar na vossa área dos relacionamentos, ok? Então reparem comigo, vocês normalmente são pessoas que ou atraem para vocês pessoas muito vistosas e muito alegres e muito brilhantes, ou então vocês próprios dentro do relacionamento só querem a atenção toda para vocês, ok? Então lá estão vocês a brilhar dentro do relacionamento à espera que o outro vos valorize, ok? Então, é muito importante vocês perceberem isto. A valorização não está nos outros, está em nós, ok? Quando vocês se valorizam, e quando vocês ensinam o vosso parceiro ou parceira a valorizar-se também por ele próprio, sem precisar de vocês, então vocês estão a cumprir a vossa missão, ok? E tudo vai correr bem em termos de relacionamento. Quando vocês não se valorizam, estão à espera que seja o outro a vir a valorizar-vos,
Ou quando vocês não ensinam o vosso parceiro a que ele se valorize e esteja à espera que sejam vocês a valorizá-lo, das duas uma, ou vocês vão andar sempre atrás da pessoa, tipo, ai, gosto tanto de ti, gosto tanto de ti, ai, gosto tanto de ti, sempre à espera que o outro também diga que gosta de vocês. E normalmente isso não acontece com tanta frequência quanto vocês gostam, ou vocês queriam, ok? Ou então vai andar o outro atrás de vocês sempre, gosto tanto de ti, gosto tanto de ti, gosto tanto de ti, e vocês... Melga, já estou farto, ai que chato, que dá-me a minha liberdade. Não é? Vocês que gozam tanto de liberdade, não é? Dá-me a minha liberdade e depois lá estão os relacionamentos todos a ir abaixo, ok? Então é importante vocês lembrarem-se disto. A valorização pessoal tem que ocorrer nas vossas vidas. E se o outro não se está a valorizar, é porque vocês também não se estão a valorizar, ok? Portanto, vocês valorizam-se tanto para vocês quanto para ensinar o outro também a se valorizar, ok? Então acreditem em vocês, gostem de vocês, cuidem de vocês em todos os aspectos. No corpo, na mente, nas emoções e no espírito, ok? Evoluam, sejam melhores pessoas e vocês vão ver como no vosso relacionamento também tudo vai fluir de uma forma muito mais bonita, muito mais alegre, ok? Agora, a situação do Urano, que vai estar aqui a dar algo inesperado, o Urano está a passar na vossa área que tem a ver com a comunicação, ok? Então vocês são pessoas que são muito aceleradas em termos mentais, têm uma capacidade fantástica e precisam de desacelerar um bocadinho, ok? E este Urano está aqui a dar-vos situações em termos de mente que se calhar ainda vos está a acelerar mais e mais com toda esta energia aqui em termos de relacionamentos, pode haver aqui alguma situação de conflito de comunicação, seja verbal, seja por escrito, seja como for, seja por sinais de fumo, até não interessa, mas algum género de comunicação que seja um bocado mais quente, um bocado mais acelerado, e era muito importante vocês terem o cuidado para não exagerar, ok? Cuidado com os exageros em termos de comunicação. Outra coisa importante também, cuidado com os acidentes, ok? Porque vocês também podem estar muito mais distraídos e podem ter acidentes com muito mais facilidade, ok? Por isso, algum cuidado nessa situação. Outra coisa que também, aliás, para além de coisas negativas, coisas positivas, vocês podem ter aqui um insight, ok? Se uma coisa assim tipo, nunca tinha pensado nisto antes, ok? E pode-vos ajudar imenso em qualquer coisa na vossa vida, mas principalmente nos relacionamentos, ok? Por isso não se esqueçam, valorizem-se, aproveitem esta energia fantástica e fabulosa. Divirtam-se muito, vivam muito, gozem imenso, porque esta é uma energia para porem cá para fora a vossa identidade, para brilharem, para se divertirem imenso, para trabalharem a alegria, a boa disposição, mas, como eu digo sempre, valorizem-se para não terem que exagerar e para conseguirem estar muito mais felizes em relação ao relacionamento que está à vossa volta, ok? Fez sentido? Certo? Pronto. Meus caros amigos peixinhos, ora bem, então meus amigos peixinhos, esta lua nova em Leão vai estar a calhar na vossa área do trabalho, ok? Aliás, a área da rotina, e para quem trabalha, o trabalho faz parte da rotina, portanto a área do trabalho. Mas para quem não trabalha, será a rotina só em geral, ok? Então o que acontece aqui é que vocês normalmente são pessoas muito alegres, muito bem dispostas, muito criativas em termos da vossa área de trabalho, em termos da vossa rotina, ok? E normalmente vocês já são, e a passar aqui o Mercúrio, o Marte, o Sol e a Lua são 4 planetas ainda a trazer mais intensidade a esta área, ok? Então é perfeitamente normal que vocês sintam com mais energia, com mais vontade de fazer coisas, com mais movimentação. E isto é ótimo, ok? Divirtam-se, aproveitem, ponham cá para fora toda esta vossa originalidade, etc. Mas cuidado com os exageros, ok? Se vocês aproveitarem esta energia com algum contento, certeza que isto pode ser fantástico para vocês. Lembrem-se que vocês têm aquela energia do peixe que é, mais uma vez, super criativa, super imaginativa, mas se vocês andarem lá a viajar no mundo da maionese e não descerem à realidade, isto não vai ser bom para vocês, pode trazer mais desilusões, ok? Então aqui neste caso, convém vocês não exagerarem na vossa alegria, na vossa criatividade e na vossa boa disposição e saberem simplesmente ser, ok? Mostrarem a vossa criatividade, viverem, divertirem-se, etc, etc, mas com contento, ok? Sem grandes exageros. Olha, lembro-vos de uma coisa interessante, esta é uma ótima altura para vocês escreverem o tal livro, comporem a tal música, pintarem o tal quadro, ok? Ponham cá para fora a vossa criatividade, porque vai ser muito interessante, vocês vão ver coisas maravilhosas e fantásticas, mas não se deixem levar por esses dramas que estão dentro da vossa cabeça, ok? Peguem nos dramas, ponham-nos na prática, façam qualquer coisa concreto com eles, ok? Como eu dizia, um livro, uma música, uma pintura, uma escultura, o que vocês quiserem, ok? Mas materializem-nos, porque se vocês os deixam lá, com 4 planetas aqui, vocês vão fazer um drama de tal tamanho que uma depressão pode vir logo a seguir, ok? Portanto, convém vocês terem alguma calma,
pegarem isso tudo, materializarem e depois de materializar dizerem isto é aquilo que eu acho que poderia acontecer. Agora deixa ver o que é que o universo reserva para mim, ok? Com toda a serenidade e com toda a vossa criatividade natural, ok? Encararem as situações da rotina para vocês verem o vosso crescimento pessoal, ok? E de hoje para amanhã, aquilo que vocês registaram ali, aquela tal coisa material, pode até vir a ser um best-seller, pode até vir a ser algo muito bom e muito positivo na vossa vida, ok? A gente diz que eu expliquei, certo? Não se esquecem? Agora, a questão do Urano. O Urano está a passar na área financeira. Vocês já me ouviram falar isto outras vezes, vão continuar a ouvir e pode vir aqui algum insight, alguma situação em relação aos vossos valores. E atenção que a maior parte das vezes será valores materiais, mas também pode ser os vossos valores morais, ok? Então era muito importante vocês estarem atentos aos vossos valores de alguma forma, porque pode haver aí algum género de movimentação que vos vai fazer movimentar também em termos de trabalho, ok? Então, por exemplo, vocês podem, se estiverem a valorizar-se bem e não estiverem a exagerar, podem ser mais valorizados em termos de trabalho e isso vai se refletir em lado positivo na vossa vida financeira. Ou ao contrário, a vossa vida financeira de alguma forma pode ter alguma situação a acontecer que faça com que vocês tenham que se valorizar mais em termos de trabalho e consigam tirar mais partido da vossa própria ação, ok? Agora, uma coisa muito importante que eu quero que vocês não se esqueçam. No trabalho ou na rotina, não estejam à espera da valorização dos outros, ok? Não estejam à espera que sejam os outros a dizer que vocês fizeram muito bem e que está lindamente e etc, etc. Isso não vai acontecer. Valorizem-se vocês a vocês próprios, ok? Acreditem em vocês. Eu sou o máximo, o que eu fiz está espetacular, olha que fantástico, eu sou mesmo bom nisto. São aquelas frases que eu quero que vocês tenham dentro da vossa cabeça e não estar à espera da valorização dos outros. Porque quando vocês estão à espera e não acontece, a vossa tendência é exagerar. E se vocês vão exagerar, obviamente que depois vão se desiludir, ok? Então é muito importante isto. Os pés bem assentos na terra, aproveitem toda a vossa criatividade espetacular que vai acontecer, descubram os dons que estão dentro de vocês, mas ponham-nos cá para fora, materializem-nos, ok? E depois de materializar, não estejam à espera que alguém diga que aquilo está fantástico e maravilhoso, ok? Vocês é que vão dizer que aquilo está fantástico e maravilhoso e quando vocês dizem, toda a gente também vai dizer, ok? Mas é importante vocês valorizarem-se a vocês próprios e não estarem à espera de ninguém para se sentirem valorizados, ok? Faz sentido isto que eu expliquei? Sim? Maravilhoso. Meus caros amigos carneiros, ora bem então, para vocês esta lua nova em Leão vai estar a calhar na área que tem a ver com a vossa própria identidade, ok? Então, se vocês já são pessoas que têm muito fogo, por terem este carneiro ativo, com 4 planetas a passar aqui na área da identidade, o Mercúrio, o Marte que é o vosso regente, o Sol e a Lua, então isto pode ser uma explosão energética, ok? Então, muito cuidado no próximo fim de semana, muito cuidado durante todo este mês de agosto que vem aí, por causa dos exageros, ok? Vocês podem de alguma forma exagerar e de alguma forma vocês podem se sentir mal, ok? Então, agora uma questão importante vocês perceberem, porquê é que vocês de alguma forma podem exagerar? Porque vocês estão à espera da valorização dos outros. Vocês estão à espera que os outros vos digam, ai, muito bem, sim senhora, ai, fantástico e tal. De alguma forma isso não acontece se vocês exagerarem, ok? Por isso, isto aqui é uma pescadinha de rabo na boca. Se vocês não se valorizam, os outros não o valorizam, vocês exageram. Se vocês exageram, os outros continuam sem valorizar e vocês continuam a exagerar. E eles continuam sem valorizar e continuam a exagerar. E assim sucessivamente, ok? Então é muito importante vocês perceberem isto. Valorizem-se a vocês próprios. Não estejam à espera dos outros. E quando vocês se valorizam, vocês não precisam de se exceder em nada. Lembro-vos que esta é a área que tem a ver com a vossa identidade, tem a ver com a vossa criatividade e vocês vão estar com a criatividade ao rubro, tem a ver com os projetos em que vocês vão estar incluídos e os vossos projetos também podem estar aqui todos cheios de iniciativa, tem a ver com os vossos filhos e as crianças à vossa volta, por isso atenção às crianças e aos filhos, e também já agora aos animais de estimação, ok? Porque eles podem estar mais acelerados neste período, tem a ver com os vossos tempos livres, cuidado nos tempos livres, porque pode haver aqui muita energia, ok? Principalmente esta questão agora do sol, para quem está em sítios de praia, cuidado com os escaldões e companhias limitadas, ok? E depois também na questão das paixões, inclui também namoros, convém vocês também terem algum cuidado, não quer dizer que não vão aproveitar, aproveitem, mas não exagerem. Em qualquer uma destas situações que eu falei, criatividade, projetos, filhos, tempos livres ou paixões,
cuidado com os exageros, porque se vocês exageram, de alguma forma vocês podem ter a tendência depois para perder, ok? As pessoas não vos vão dar o valor que vocês queriam, ok? Então tenham algum cuidado para não exagerar, mas ao mesmo tempo aproveitar, porque vocês têm esta energia, é para ser aproveitada, descubram os vossos dons, ponham-nos cá para fora, mas de uma forma equilibrada, ok? Uma forma calma, simplesmente ser. Vocês têm essa capacidade, vocês são pessoas super criativas, mas se vocês exageram, isto significa que vocês estão a dar nas vistas e vocês querem a valorização dos outros. Então, ouçam quando as pessoas vos dizem que estás a exagerar, ok? Ouçam. Mas mesmo que vocês não tenham ninguém a dizer que estás a exagerar e mesmo que vocês próprios não reparem que estão a exagerar, quando vocês sentirem que os outros não vos estão a valorizar o suficiente, aí é porque vocês estão a exagerar. Então baixem o vosso brilho, de qualquer uma das formas, baixem o vosso brilho e deixem os outros brilhar também, ok? Deem espaço para que os outros também tenham possibilidade de mostrar quem eles são, ok? Não se esqueçam disso, vocês estão uma energia muito forte, muito de fogo, e se vocês não dão esta oportunidade aos outros para brilhar, vocês vão perder oportunidades também de serem muito mais felizes com as pessoas que estão à vossa volta, ok? Fez sentido isto? Sim. A questão do Urano. Claro, o Urano está a passar na vossa constelação, já está desde 2011 e vai estar até 2019. Portanto, convém vocês aproveitarem esta energia, vocês já sabem, é para delegar, ok? E nada mais do que aquilo que eu acabei de dizer agora, deixem o outro brilhar, neste caso aqui deleguem, deixem o outro fazer. Claro que, eu já sei que vocês me vão dizer, se eu vou delegar os outros não vão fazer tão bem e tal. Ok, então deleguem, mas sejam a cabeça do povo, ou seja, deleguem, mas mandem, ok? Controlem. Façam os outros irem mais à frente. Se vocês forem a cabeça do povo, vocês conseguem fazer muito mais do que se fosse só um tentáculo do povo, ok? Então, aproveitem então para delegar, deixem os outros brilhar também, criem a vossa valorização pessoal para poderem baixar o vosso brilho e deixarem os outros brilhar, e vocês vão ver como de certeza esta lua nova e a próxima também no fim do mês de agosto vai ser extraordinária para vocês, ok? Faz sentido isto? Muito bem. Meus caros amigos touros, ora bem então, meus caros amigos touros, para vocês esta lua nova em Leão vai calhar na área emocional, ok? Então, muita atenção, meus caros amigos touros. Vocês são pessoas que normalmente têm os pés muito assentes na terra, são pessoas muito ponderadas, muito práticas, conseguem materializar com muita facilidade, têm o dom de utilizar os 5 sentidos para ver coisas palpáveis a acontecer fora de vocês. Portanto, isto é maravilhoso. Mas no que toca às emoções, vocês são um bocado exagerados, ok? Um bocado dramáticos, ok? Vocês fazem ali o filme todo, ok? Então, muito importante vocês lembrarem-se disto. Vocês têm um lado positivo, que é maravilhoso, que é a alegria, a boa disposição, a criatividade, estar com vocês, principalmente as pessoas que mexem com as vossas emoções, que normalmente são mais a família, ok? Mas as pessoas que mexem com as vossas emoções adoram estar à vossa beira, porque vocês são muito alegres, muito bem dispostos, etc, etc. Mas, quando vocês começam a exagerar, as pessoas não vos dão valor. E vocês o que ouvem é, que infantil, não sabe o que é que quer e tal, certo? Então é importante vocês perceberem isto. Cresçam como pessoas, ok? Cresçam e valorizem-se mais. Acreditem mais em vocês. Não estejam à espera que seja a família a vir-vos valorizar, porque isso não vai acontecer, ok? Vocês é que têm que se valorizar, e quando vocês crescem, quando vocês mostram que são pessoas que sabem o que querem e que têm da mesma alegria e boa disposição, mas simplesmente ser, sem exageros, então aí eles vão vos valorizar, ok? E porque o Urano está ligado aqui com esta área, ok? E o Urano está a passar para vocês numa área que afeta o mapa inteiro, que é a última de todas as casas, e que está a pedir para vocês delegarem, para vocês deixarem que os outros também façam alguma coisa. Aqui o que está a pedir, em termos das vossas emoções, é vocês olharem para as vossas emoções, que nesta altura podem estar a ser muito fortes, ok? Atenção, e durante todo o resto do mês de julho e mês de agosto a mesma coisa, energias muito fortes, emoções muito fortes, tudo aqui a vibrar ao rubro para vocês saberem baixar o vosso brilho, ok? Para vocês se valorizarem o suficiente e saberem baixar o vosso brilho e deixarem os outros brilhar. Agora, uma coisa muito importante é que esta área também tem a ver com a casa, com a vossa casa, o sítio onde vocês moram. E Urano à mistura com Marte pode significar, por exemplo, que vocês podem mudar de casa. Ou então, por exemplo, fazer uma grande remodelação na vossa casa. E isso vai significar que vocês estão a criar a vossa independência, que vocês estão a brilhar por vocês próprios. Por isso, se vocês tiverem esta oportunidade, durante este período, afastem-se um pouco da família para vocês conseguirem encontrar o vosso próprio brilho. Porque se vocês estão na família, normalmente a vossa família são tudo pessoas muito brilhantes, não é? Pessoas muito cheias de capacidades e tudo. E vocês que querem? Vocês também querem brilhar, vocês também querem mostrar-se. Oh mãe, olha eu, oh pai, olha eu e tal. Mesmo que vocês sejam grandes, continua aquela situação de quando vocês eram pequeninos. Oh mãe, olha para mim, oh pai, olha eu e tal, ok? Vocês continuam, claro que em atitudes de adultos, mas
é na mesma a mesma sensação de frustração porque não vos estão a dar valor. Se vocês se afastarem um bocado da família, não quer dizer que não vão lá, mas se afastarem um bocado emocionalmente da família, tentarem encontrar o vosso valor pessoal, sentirem-se bem com vocês próprios, de certeza que vai ser muito mais fácil para vocês, ok? Então é importante vocês lembrarem-se disto. Acreditem em vocês, valorizem-se, subam aqui a vossa personalidade para poderem baixar o brilho externo que vocês estão a colocar nos outros. Deixem toda a gente brilhar por igual à vossa volta, principalmente as pessoas que mexem as vossas emoções e principalmente a vossa família, e vocês vão ver como vão ter um maior equilíbrio emocional, vão se sentir muito mais estáveis e seguros, que é uma coisa que vocês gostam muito, e vão conseguir progredir muito mais na vossa vida, ok? Principalmente em nível dos vossos objetivos que têm para vocês futuros, ok? Não se esqueçam disso, ok? Se for possível, afastem-se um bocadinho, não deem tanta intensidade, não se mostrem tanto e recolham-se e tentem perceber o vosso próprio valor, tentem brilhar no vosso próprio palco e depois, quando chegarem ao palco da família, vocês vão ter aquela vossa luzinha normal ligada e toda a gente vai dizer: o que aconteceu contigo? Cresceste? Estás tão diferente? Estás tão mais calmo? Ou calma, ok? Perceberam essa ideia? Não se esqueçam, é mesmo importante. Agora, meus caros amigos gêmeos, ora bem, temos aqui situações muito interessantes a acontecer com esta lua nova para vocês, ok? Esta lua nova vai estar a passar na vossa área da capacidade mental e da vossa comunicação. Por isso, se vocês aqui já são pessoas que comunicam de uma forma brilhante, de uma forma criativa e que às vezes, de alguma forma, podem também exagerar um bocadinho porque estão à espera da valorização dos outros, e quando os outros não vos valorizam, vocês têm tendência para exagerar, ok? À espera dessa valorização. Se vocês valorizarem mais a vocês próprios, vai funcionar muito mais. Se vocês não estiverem à espera que os outros vos digam que está muito bem, que falaram bem, que disseram bem, que pensaram bem, e se vocês simplesmente acreditarem nisso por vocês, de certeza que os outros vos vão ajudar muito mais. Lembrem-se do exemplo que eu dei da Madonna, ok? A Madonna é uma pessoa que já acredita tanto nela própria que qualquer coisa que ela faça, toda a gente vai sempre adorar, ok? Então é muito importante lembrarem-se desta situação. E depois, outra questão também, porque existe aqui um Urano à mistura com o Marte ao lado do Sol e da Lua, isto pode significar desconcentração, ok? Por isso, cuidado com a desconcentração, cuidado com os acidentes, cuidado com alguma situação que possa ser um bocadinho mais intensa na vossa vida, ok? Mas ao mesmo tempo aproveitem, porque isto significa muita energia, mais ligado com o Urano, pode ser alguma coisa muito criativa para vocês. Uma invenção, uma questão assim mais pufta, mas insight, alguma coisa fantástica que acontece, que aparece na vossa cabeça e vocês podem utilizar aquilo para vocês, ok? Só tenham é cuidado com os exageros, porque se vocês estão a exagerar, é porque de alguma forma vocês não estão a acreditar em vocês. Vocês não se estão a valorizar, vocês estão à espera da valorização alheia, ok? E quando vocês sentirem que não há valorização alheia, então é porque vocês não se estão a valorizar. Então não olhem para fora, nem para dentro, nem para vocês, acreditem em vocês são o máximo, aquilo é espetacular e de certeza que tudo vai correr lindamente, ok? Portanto, cuidado com as situações em termos de acidentes de carros, acidentes de qualquer género de viatura, ok? Porque pode estar aqui um bocadinho mais aceso. Cuidado também com a comunicação, aqui pode haver algum género de discussões e situações assim um bocadinho mais quentes a nível de transmissão das vossas ideias, por isso convém vocês não exagerarem, porque sempre que virem que não está a haver a valorização da parte dos outros, ou alguém vos diz que vocês estão a exagerar, ou vocês próprios reparam que estão a exagerar, baixem o brilho, ok? E simplesmente ser já chega. Vocês são fantásticos, vocês são super criativos, vocês são muito alegres, não é preciso exagerar, ok? Faz sentido que eu expliquei? O tal do Urano que eu disse há bocado que vai estar aqui a interferir, ele está a passar na área dos amigos, dos grupos e dos conhecimentos. Então pode existir alguma situação ligada com esta área dos amigos, grupos e conhecimentos que de alguma forma vos vai fazer perceber que vocês têm que baixar um bocadinho o vosso brilho em termos da vossa capacidade intelectual e da vossa comunicação, da vossa expressividade, ok? Importante lembrarem-se disto. Lembro-vos que a área dos amigos, grupos e conhecimentos, quando nós nos valorizamos perante eles também nos vão valorizar, vão-nos criar oportunidades e pode significar a entrada de valores na vossa vida, certo? Então, se vocês estiverem a saber utilizar bem o vosso brilho em termos de comunicação, muito provavelmente vocês vão se conseguir valorizar mais perante as pessoas à vossa volta e muito provavelmente elas vão vos valorizar mais e vocês vão ter maior fluência de valores na vossa vida, ok? Fez sentido isto que eu expliquei? Portanto, atentos a esta questão. Não se esqueçam que na área dos amigos, grupos e conhecimentos, de delegar, ok? Porque vocês são pessoas que têm a mania que fazem tudo e se não delegarem, vocês ficam sobrecarregados. Portanto, saibam ser a cabeça do polvo que manda nos tentáculos e não um tentáculo que está sempre a trabalhar
e os outros todos parados sem fazer nada, ok? Faz sentido que eu expliquei? Aproveitem, muito. E finalmente, meus caros amigos caranguejos, vamos falar então desta lua nova que para vocês vai calhar na área dos valores, na área financeira. Espetacular, hein? Ora bem, aqui nesta área vocês são pessoas que já têm aqui, que eu chamo de uma estrelinha da sorte, ok? Vocês têm aqui um leão, portanto significa que vocês são pessoas que sabem valorizar, que gostam de mostrar o vosso brilho com coisas externas, ok? E que muitas vezes as coisas externas fazem com que vocês se sintam bem, mesmo que não seja nada muito pomposo, porque pode haver aqui, vocês como são caranguejo, há sempre aquela coisa do ser minimamente comedido, não é? E sensível, por isso não precisa ser uma coisa muito grande, mas algo externo vai sempre exteriorizar aquilo que vocês estão a sentir e, portanto, vai-vos valorizar, ok? Vai-vos fazer sentir melhor. E isto é ótimo. Só devem ter algum cuidado para não exagerar se estiverem a pôr a vossa valorização em algo externo, ok? Isso é que não é bom. Se vocês estiverem à espera da casa para ser feliz, do carro para ser feliz, de seja lá o que for para ser feliz, isso não vos vai ajudar, ok? Porque vocês chegam lá, conquistam a casa, conquistam o carro, olham para trás e pensam, mas afinal eu continuo sem ser feliz, ok? Não é o destino que vos vai trazer a felicidade, é o caminho que vos vai trazer a felicidade. E porquê? Porque no caminho vocês vão aprender a ser uma pessoa diferente. Ora, reparem, imaginem que vocês querem um carro fantástico, ou uma casa fantástica, não interessa, ok? Querem alguma coisa fantástica na vossa vida. Quem é que tem um carro fantástico? Uma pessoa que é rica, certo? Uma pessoa que de alguma forma já está na posição de poder ter um carro ou uma casa fantástica, certo? Então, quando vocês estiverem a ter um carro ou uma casa fantástica, vocês vão estar na mesma posição que aquelas pessoas estão, ok? Então, não é o carro e a casa, é o percurso que vocês percorreram até se tornarem aquela pessoa, ok? Que tem o carro e a casa. Portanto, tanto faz vocês serem felizes agora, como serem felizes, aliás, vocês sendo felizes agora, são felizes pelo caminho, vão ser felizes quando lá chegarem. Se vocês são infelizes agora, vão ser infelizes pelo caminho, vão ser infelizes quando lá chegarem, ok? Portanto, é importante vocês perceberem isto, porque fica muito mais fácil. Ou seja, se vocês querem alguma coisa, então sejam a pessoa que tem essa coisa, ok? Se vocês querem ser alguma coisa, então sejam a pessoa que já é assim, ok? Preparem-se, façam todo o caminho até conseguirem ser a pessoa que tem aquilo. E quando vocês forem a pessoa que tem o carro, a pessoa que tem a casa, a pessoa que está naquele estatuto que lhe permite ter, então com certeza vocês também vão ter tudo aquilo que os outros têm. Portanto, é um crescimento pessoal que vai se refletir em algo exterior a vocês. Mas não é o facto de vocês de repente comprarem a casa que vai vos fazer sentir bem. Vocês vão continuar a ser a mesma pessoa, só que numa casa bonita. Ou a mesma pessoa, só que num carro fantástico. E isso não vai corresponder àquilo que lá está. Então o que acontece é que mais cedo ou mais tarde vocês vão perder. Ou vocês, de alguma forma, vocês vão deixar de ter aquilo. Ok? Fez sentido? Portanto, aproveitem esta lua nova para colocar a intenção de se valorizarem muito, de acreditarem muito em vocês, de serem muito felizes e aproveitarem aquilo que já têm e serem felizes com aquilo que já têm para que mais coisas fantásticas possam acontecer. Para que vocês continuem a evoluir, continuem a ser pessoas fantásticas, continuem a ser pessoas com muitas capacidades, aliás, mostrar as vossas capacidades e vocês vão começar a ver que são a pessoa que tem aquele objeto ou aquela situação que vocês querem tanto na vida. Ok? Perceberam a ideia? Expliquei bem? Não se esqueçam disto, que isto é mesmo muito importante. A questão do Urano. O Urano vai estar a passar na vossa área dos objetivos profissionais e dos objetivos pessoais, ok? Então é muito importante, a gente fala muitas vezes aqui em carreira, o que é que vocês querem para vocês no futuro, ok? Então lembrando que aqui nesta área vocês têm uma grande capacidade, ok? Muita liderança, muita capacidade de iniciativa e que de alguma forma era importante vocês delegarem para poderem ter mais tempo para se dedicarem mais aos vossos valores. Se aqui vão estar a passar 4 planetas, aqui na área dos valores, vão estar a passar 4 planetas, então significa que os valores podem estar, ou pelo menos as oportunidades para que os valores entrem, podem estar a acontecer mais na vossa vida, ok? Para vocês se sentirem mais seguros. Agora, claro que era muito importante vocês, por outro lado, também saberem delegar para terem mais tempo para se dedicarem aos vossos valores, ok? Então, este Urano pode-vos trazer alguma situação ligada com os vossos objetivos, com a sociedade, com as figuras de autoridade, como, por exemplo, pode ser o senhor polícia, ou pode ser as finanças, ou pode ser o governo, ou pode ser a segurança social, ou até pode ser o pai, ou até pode ser o patrão, ok? Não interessa. Mas algum género de figura de autoridade que vos vai criar alguma situação e que vos vai ter que fazer com que vocês estejam a valorizarem-se mais para conseguir atingir mais rapidamente os objetivos que vocês querem. Quer sejam profissionais, quer seja a nível financeiro, ok? Portanto, fiquem atentos. Todas estas movimentações que vão acontecer agora vão ser excelentes para vocês. Vocês vão conseguir tirar muito partido disto se vocês se valorizarem.
se vocês entenderem que é o caminho para lá chegar. Ok? Faz sentido isto? E pronto, foi esta então a minha interpretação em relação aos vários signos e aos vários ascendentes desta lua nova em Leão. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez vos digo, ajudem-me a partilhar este vídeo com os vossos amigos, nas vossas redes sociais, porque estas informações que eu passo são extremamente importantes para toda a gente e, portanto, quanto mais pessoas nós conseguimos chegar, melhor vai ser o mundo, ok? Então, agradeço-vos então a vossa estadia aqui, vos estarem a ver-me e encontramos-nos num próximo vídeo. Beijinhos e abraços e até lá!